amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso, Senhor, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés? Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. Sentados, num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem
o sentido da Escritura. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos aqui reunidos, irmãs e irmãos unidos conosco pelas redes sociais. Com esta celebração, iniciamos solenemente o Tríduo Pascal, que tem o seu ápice na proclamação da ressurreição do Senhor. De fato, a nossa fé nos aponta para uma realidade sempre maior do que esta da nossa vida. A nossa fé faz sempre a gente ser capaz de enxergar a realidade agora, as tensões e desafios do hoje. Mas a nossa fé não nos deixa só por conta das coisas daqui, a nossa fé nos faz enfrentar as coisas daqui, projetando-nos para um encontro definitivo com o Senhor. Uma afirmação da segunda leitura de hoje do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, tomou lugar na Santa Missa. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, como descreve a segunda leitura, os gestos do Senhor no tomar o pão, dar graças, repartir e pedir: faça isso em memória de mim. Toma, isso é meu corpo, é dado por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, toma o cálice, dá graças e apresenta o cálice e inaugura a Páscoa nova. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. É nova. Não é uma Páscoa que recorda passado, um fato do passado. Aquela que Jesus mesmo estava celebrando, e dentro dela, uma Páscoa que celebrava um acontecimento de 1250 anos atrás, a Páscoa de Moisés, com o povo saindo da escravidão do Egito. Aquele marco decisivo da ação de Deus na vida do povo, tirando-o da escravidão do Egito para a terra prometida, tornou-se um rito obrigatório, perpétuo, uma Páscoa memorável, celebrada em honra do Senhor, para recordar que Ele nos tirou da escravidão. Ele inaugurou conosco, no caminho da escravidão até a terra prometida, Ele inaugurou conosco uma aliança na sua palavra, nos seus milagres, nos seus prodígios, nos seus sinais, e na própria terra prometida. Mas aquela Páscoa que recordava acontecimentos do passado, é o ambiente onde Jesus projeta um futuro para um povo que tinha tomado a terra, acomodou, embruteceu, doutrinou. É assim que acontece com a gente. Quando a gente quer conquistar, a gente tem sempre espírito novo, espírito idealista, espírito sonhador,
espírito aberto, mente adaptável. Mas depois que a gente conquista, a gente acomoda. Muitas vezes a gente enrijece, fica tenso para defender o que conquistou. Ou fica absolutamente indiferente com o resto. Psicologicamente, comportamos-nos assim. Ou acomoda, ou fica bruto para defender o que tem, ou fica completamente indiferente consigo e com o resto. Israel acomodou-se. Israel continua um culto e uma festa de Páscoa, num templo todo cercado pelo exército do Império Romano, o próprio templo cheio de bancas de bois, cambistas, cabritos, carneiros e animais para serem vendidos. Israel se acomodou, instalou-se na terra prometida e fez da conquista um atraso. Quantos de nós fazemos isso? Transformamos as nossas conquistas num atraso para a nossa vida. Não progredimos mais. Ficamos apenas na recordação das coisas do passado. Não experimentamos hoje a novidade de Deus. E não projetamos-nos para uma realidade insuperável. Por isso Paulo termina a segunda leitura de hoje, projetando-nos para um futuro. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão, que beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor. Proclamando a morte do Senhor. Dizendo que Ele é o novo Cordeiro, o Cordeiro do sangue da aliança nova, que não mais tira a gente da escravidão do Egito para uma terra prometida para a gente acomodar de novo, mas tira a gente da escravidão dos anseios, desejos, necessidades, ambições boas até para as coisas daqui e abre-nos ao reino dos céus. E termina Paulo dizendo: proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, celebramos esta Páscoa, não no olhar futuro das conquistas materiais e dos bens deste mundo, mas celebramos esta Páscoa projetando um olhar na própria pessoa do Senhor que vem. É Ele, é com Ele a relação, inaugurada na sua morte, proclamada na sua ressurreição, aguardada a sua vinda. Como todas as vezes, e hoje a aclamação prevista na missa, aí no folheto nós poderíamos cantar depois do Eis o Mistério da Fé, a aclamação clássica. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E dizer esse vinde para que esse vinde dê uma sacudida em nós, para que nós não nos coloquemos como um povo medíocre, um povo doutrinado e encabrestado nas tradições e costumes religiosos, mas um povo aberto à realização de Deus que vem hoje, mas numa vinda definitiva, que põe a gente como homem e mulher da postura ética dos aguardadores da sua vinda. E o Evangelho é exatamente um manual ético de quem aguarda a vinda do Senhor. Vocês têm aí a mão, não é? Pegue comigo. João 13, 1 a 15. O modo ético de viver a fé, aguardando a vinda do Senhor, celebrando a memória da sua entrega,
proclamando a sua morte, recordando a sua morte, proclamando a sua ressurreição, mas aguardando a sua vinda. Como deve viver esse homem e essa mulher, inaugurado numa aliança nova no cálice do sangue do Senhor? Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Leia comigo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E amou aqueles que estavam no mundo. Não amou aqueles que estavam nos altares. Amou aqueles que estavam no mundo significa amou aqueles que passam por esta vida, sujeitos às intempéries desta vida, às tribulações desta vida, aos tropeções desta vida, às quedas desta vida. Jesus não nos amou até o fim como a anjos, que Ele faz um pacto com certeza de que você nunca vai errar. Aqui não é um bando de fanático, obcecado por leis e regras religiosas, que põe nas tradições e nos costumes rígidos da religião a segurança. A segurança nossa vem da graça do Senhor que amou-nos até o fim, sabendo que nós estamos no mundo. Que agora eu quero isso, daqui a um pouco minha carne, minha fraqueza, meu desejo me põe querendo outras. Amou-nos até o fim. Não esperou-nos ser perfeitos para amar-nos. Amou-nos até o fim no mundo. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Juntos, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa. Espere um minuto. Levantou-se da mesa. Espere lá. Segure lá. O evangelista João é o último evangelho a ser escrito. Ao longo de todo o evangelho, Jesus repete, ou o texto do autor sagrado, do evangelista João, repete muitas vezes que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz, deixa eu me virar aqui um pouco para vocês daqui verem, não é um acidente, não é uma fatalidade, não é uma tragédia só fruto da maldade humana. Jesus sabe que é chegada a sua hora. Jesus sabe e tem noção de que a morte na cruz é fruto da maldade humana, mas é fruto também do amor com que Ele nos ama. E que supera inclusive o nosso desamor, o desamor do mundo. A cruz não é só sinal e expressão do pecado e do erro do mundo que recusa Deus, mas a cruz é obra de um amor de quem pode dar a sua vida, porque tem tudo em suas mãos. O Pai tinha colocado tudo em suas mãos, de Deus tinha saído e para Deus voltava. Ele é Senhor, Ele tem controle, o seu senhorio não cessa por causa do meu e do seu pecado. O conjunto das maldades da humanidade inteira jamais poderão cessar o senhorio com que Ele enfrenta tudo, porque o Pai pôs tudo em suas mãos. Ele poderia resolver o sofrimento na cruz, mandando um raio, um terremoto, uma praga. Ao contrário, quando Ele vê que tudo está para acontecer, na dolorosa paixão que se aproxima, Ele antecipa
antecipa a entrega na cruz, fazendo um gesto. Estavam tomando a ceia. Jesus, no clima da ceia, e não é num clima bom não, clima tenso. O evangelista já lembrou que é uma celebração viva, alegre, com cantoria, com várias taças de vinho, com pão, com cordeiro assado, com pão, salada, uma festa linda. Mas tem um traidor na mesa, não é? Tem um traidor na mesa. Nós reivindicamos na nossa casa e dizemos que a gente não tem paciência para tomar refeição em família, porque alguém fez uma coisa que eu não gostei, eu pai, eu mãe, eu filho, e a gente reivindica o direito de que porque você fez alguma coisa que eu não gostei, eu tenho direito do meu mau humor, dos meus coices, dos meus açoites. Jesus sabe que tem um traidor, e ao invés da presença do traidor piorar Jesus, porque não tem conquista melhor do traidor do que ver o bom ficar ruim, ficar mal. Esse é o troféu mais glorioso do traidor, é ver um bom ficar mal, é ver o amor virar ódio, é ver a paciência virar raiva. E Jesus, ao invés de dar ao espírito do diabo que já ocupara o coração de Judas, pelo contrário, Jesus levantou-se da mesa. Colhe agora o olhar, já que não tem o rito do lava-pés na missa, por causa da pandemia, colhe o olhar na palavra e nos gestos de Jesus, nos verbos. Vamos. Levantou-se da mesa, juntos, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. É bacana porque é um gesto que ele faz como um escravo. Descrevendo, a gente visualiza, nós mais velhos, visualizamos nossa mãe dentro de casa fazendo tudo, não é? Era aquela que segurava a onda, no pior e no melhor segurava a onda com tudo. Jesus tem gestos decididos, seguros, firmes. Não aguarda ninguém para ajudá-lo, para que o gesto dele se torne justificado. Eu estou fazendo isso por vocês porque alguém me ajudou. Não. Ele decide, ele levanta, ele tira o manto, ele pega a toalha, ele amarra, derrama água na bacia, ele começa a lavar os pés, ele enxuga. Os gestos são dele. Aqui, eu queria fazer uma pergunta que a mim soa extremamente desconfortável. E queria que ela fosse desconfortável para cada um de vocês aqui, ou que nos acompanham pelas redes sociais. Quando você vê Jesus nesses gestos, você acha que lá na sua casa, você já registrou a memória e o afeto da sua família com esses gestos? Você consegue imaginar você na memória afetiva de seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, alguém que marcou você por um levantar-se da mesa, tirar o manto, pegar a toalha, amarrar, derramar água, começar a lavar, enxugar. Esses gestos tão familiares para uma família do tempo de Jesus, acho que ninguém aqui, a não ser eu, é da época que a gente lavava os pés antes de dormir. Tem alguém que já viveu isso aqui? Não? Ninguém? Ali tem uma companheira minha, ali também.
No interior, na roça, era muito comum, a gente tomava o banho geralmente antes de escurecer, e não quietava menino, mas antes de dormir, lavava os pés. Esse rito é um rito comum na forma de cuidar da roupa de cama e respeitar o esforço da mãe que cuidava da casa, que encardia muito. É o fim de uma janta e a turma vai pôr-se, encaminhar-se para deitar, para dormir, e vão dormir ainda que Jesus vá para o horto das oliveiras e chorar e suar sangue. Eles não vão dar conta de ficar acordados, virão dormir. Esse gesto de Jesus funda a Páscoa nova e definitiva. É aqui que se estabelece o critério divisor de água. Até aqui, a Páscoa que celebravam era a antiga. A partir desse gesto de Jesus, ele diz: olha, o pão que eu dei a vocês para comerem, o cálice que eu partilhei com vocês para beberem, tem um significado novo com esse gesto que eu faço para vocês. Aqui, Jesus inaugura a passagem. A palavra Páscoa, na língua bíblica, significa passagem. Aqui, Jesus faz verdadeira passagem de um modo de vida centrado em si, na sua autoridade. Ele que tinha tudo em suas mãos, porque foi o divino Pai Eterno que pôs tudo na mão dele, não foi Herodes, nem Anás, nem Caifás, mas o Pai que pôs tudo em suas mãos. Ele que tinha tudo, ele primeiro, depois de levantar-se, tirou o manto. Domingo passado, domingo de Ramos, o que o povo jogava para Jesus passar? O manto e os ramos. Sabe que da minha pregação de domingo passado, eu recebi umas broncas boas, de gente que pensa. É bom demais conversar com gente que tem inteligência e busca compreensão elevada, aprofundada. Dizia: padre, mas porque eu preguei colocar os mantos sobre o jumento para Jesus sentar ou para ele passar, eu preguei a partir da segunda leitura, lembra? Filipenses, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Que tirar o manto é esvaziar-se de si. E umas 8 pessoas me mandaram mensagens parecidas perguntando assim: mas esvaziar-se de si mesmo não é tirar da gente aquilo que a gente tem de ruim? Eu falei: não, isso é metanoia, isso é conversão. Quando eu tiro de mim o que eu tenho de ruim, é conversão. Quando eu tiro de mim coisa boa e me esvazio, é kenosis. É uma palavra grega. Esvaziamento é kenosis. É tirar de mim o que eu tenho de bom. É derramar de mim o que é bom. Tirar de mim o que não presta é uma obrigação. Tirar de mim o que presta é um esvaziamento. A gente até pode dizer, tem muito mais virtude em ter coragem de tirar de si o que você tem de bom, seu poder, sua capacidade, seus dons, sua autoridade. O manto representava autoridade. A tradição profética, os profetas, os sacerdotes e os reis eram caracterizados pela investidura da função com o recebimento de um manto, de uma capa. Jesus, quando ele tira esse manto e põe-se a servir, num gesto que é para dizer: eu sei que vocês passaram por caminhos, mesmo seguindo-me nesses 3 anos, eu sei que vocês pisaram em caminhos tortos.
Sei que vocês contaminaram-se de sujeiras e imundícies do mundo e da vida. Mas vocês caminharam comigo. E lavar os pés dos discípulos significa: eu olho mais para o esforço de vocês que chegaram até aqui e quero vocês comigo, do que pôr o peso na poeira das sujeiras dos caminhos tortos que vocês pisaram e os erros e os caminhos bestas que vocês percorreram. Essa elevação, essa capacidade de enxergar que entre você e o erro seu, eu fico com você, só Ele é mestre e Senhor para ensinar-nos a fazer isso. Mas ninguém. Geralmente a gente começa a dizer: eu fui tomando distância de você, porque fui olhando para os seus pés, olhando as manchas suas e vendo que você caminha por coisas tortas. Aí fui me distanciando de você. Jesus faz o contrário. Sei que vocês, mesmo seguindo-me, têm sujeira grudada nos pés. Eu lavo, mas eu quero vocês aqui comigo, tomando parte comigo. Agora é preciso que vocês queiram isso. É por isso que chegando a Pedro reage. Eu vou abreviar aí do versículo 6 até o versículo 12. A reação de Pedro, Jesus diz: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Você não vai passar para o lado de cá. Mesmo tendo seguido-me, mesmo tendo recebido o cargo de ser o chefe dos apóstolos, mesmo tendo recebido a investidura de apóstolo, sendo enviado por mim, mas se você não permitir que eu te lave, você não terá parte comigo, você não passará para o lado de cá. Como o cristianismo e a nossa fé católica ficou uma religião daqui para lá. A gente busca um deusinho que dá bençãozinha para a gente conquistar o mundo. E quanto mais o pregador tiver poder de convencer você de que se você fizer meia dúzia de coisas, você vai conquistar o mundo, mais você aproxima-se do pregador e até esquece Deus. Nós deveríamos querer do pregador, dos apóstolos, do sacerdote, já que hoje é dia da instituição da Eucaristia e do sacerdote, nós deveríamos querer do padre uma única coisa: que o padre me dê Cristo, mais nada, mais nada. Me dê Cristo para que eu tome parte com Ele, não para que eu receba bençãozinhas dele, mas que eu tome parte com Ele. Chega no versículo 12, depois da reação de Pedro e a identificação de novo do problema: vós estáis limpos, mas nem todos. Versículo 12, vamos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, juntos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Ah, tá, ele não chutou o balde com o manto, não. Entendeu? Ele não negou quem ele é, não. Ele tirou para exercitar uma função de esvaziamento. O manto pedia muito mais um avental para trabalhar do que uma capa de revestimento de poder. E às vezes a gente precisa tirar a capa de revestimento de poder do profissional, do que trabalha, do que banca a casa, do que paga as coisas, do que sabe isso, do que sabe aquilo. Tirar essas capas, tirar esses mantos e vestir avental para trabalhar, para lavar pé, amarrar toalha na cintura, pegar água com bacia, tocar os pés sujos de quem sujou, percorrendo caminhos. A ética nasce aqui, a ética cristã. Eu iniciei a pregação falando: como é que vivem aqueles que anunciam a morte do Senhor, proclamam a sua ressurreição e aguardam a sua vinda? Como vive? Como deve ser o modo de ser de quem vive essa fé? Chegamos a isso agora.
sentou-se de novo e disse aos discípulos: juntos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós, vai gente, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Jesus não tem o menor problema com o que ele é. Continua. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. quantos de nós paramos de progredir na fé, paramos de progredir no afeto, porque a gente fica especialista em olhar para a sujeira dos pés dos outros, para a sujeira moral, para a sujeira ética. Quantos de nós ficamos especialistas em sermos capazes de apontar a sujeira, mas não damos conta de tirar o nosso manto de mestre dos caminhos da sujeira, de Senhor que tem coragem de falar. Precisaríamos, quem é mestre, quem é Senhor, tem tarefa, tem responsabilidade, tem que ter coragem de esvaziar-se de si, de dobrar-se e lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus lavou os pés para dar-nos um exemplo. Do jeito que Ele vai banhar-nos com o seu sangue no alto da cruz e lavar não só os pés, mas lavar a alma, lavar tudo derramando por nós o seu sangue, do mesmo modo, nós devemos derramar nossa vida, tirando o nosso manto, vestindo o avental e derramando suor para ajudar uns aos outros a vencer as marcas das sujeiras e dos pecados que trazemos, a vencer e superar e continuar a caminhada e não desistir da caminhada. Amém? De verdade, quer tomar parte com o Senhor, deseja tomar parte com o Senhor, não queira somente que Ele te lave os pés, mas queira ser imitadora e imitador de um Senhor, de um mestre e Senhor. É bacana essa diferenciação. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, se eu, o Senhor e mestre, mestre e Senhor, Senhor e mestre, Deus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, Ele tira tudo das suas mãos, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés. Que ternura, minha gente, que doçura, que leveza, que suavidade, para alguém que está apenas preparando o grupo dos amigos ao redor da mesa, para o fato de que amanhã vai acontecer isso com ele. Ele não tem um senhorio e um modo de mestre se autorreferencializando. Ele não põe a ele o sofrimento dele, dizendo, olha, vocês têm que ficar com dozinha de mim. Não, moçada, eu vou morrer e vocês vão vir junto comigo e vão derramar em suor. Eu me derramo em sangue para salvar vocês. E vocês se derramem em suor, em lágrima, cuidando uns dos outros. Assim, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor na nossa família e na nossa casa. Quem dera que aí em casa, ou nós que estamos aqui, pudéssemos chegar em casa hoje, antes de dormir, e fazer um rito assim, depois de higienizar, tirar essa roupa que saiu de casa, até tomar um banho,
reunir a família ao redor da mesa, tomar um lanche e fazer algum rito de purificação da família, da casa, né? Um rito de entrega um para o outro, de amor. Tire o manto, irmã, irmão. Amarre o avental. Olhe para os problemas do mundo com a responsabilidade sua. Você precisa olhar para os problemas do mundo, os problemas da pandemia, os problemas da sua família, os problemas econômicos, sociais, políticos, culturais. Olhar para os problemas do mundo e perguntar a Jesus: Senhor, cadê os meus utensílios? Para que o Senhor, que é meu mestre e é Senhor da minha vida, entre nessa realidade do mundo e ajude o mundo a ser melhor com aquilo que o Senhor me ensina a aprender com o Senhor, lavando os pés. Incline a sua cabeça num tempo de profundo silêncio. Peça de Jesus a graça de renovar no seu coração o desejo ardente que Ele pôs no coração de Pedro. Se eu te lavar os pés, você vai tomar parte comigo. Fale para Jesus: sim, Senhor, eu quero tomar parte contigo. Eu quero que o Senhor seja meu mestre, meu Senhor. Eu quero fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Eu quero ser instrumento para tornar a vida da minha família e do mundo mais leve, mais suave, mais aliviada da sujeira, do pecado, do peso que cada um traz consigo. Eu quero ser instrumento do Senhor na minha família, na igreja, no meu trabalho e no mundo. Sim, Senhor, faz-me instrumento desse amor.